Boa tarde, alunos. Hoje nós vamos dar início ao nosso segundo semestre, né? Desde já quero desejar boas-vindas novamente a vocês e, sem enrolação, vamos para os estudos, tá bom? Nós vamos estudar o capítulo 6, os seres vivos se relacionam, certo? Na página 70, na nossa página 70 do livro didático, tem o nosso conteúdo que vamos estudar agora, tá bom? Vamos lá. Pessoal, o primeiro tópico, né, do nosso capítulo é em busca de alimentos. Nós sabemos que os seres vivos eles estabelecem diversos tipos de relações entre si para que haja um perfeito funcionamento do ecossistema. As relações alimentares elas são um exemplo dessas relações, porque o alimento fornece energia aos seres vivos para que cresçam e se desenvolvam, certo? A relação alimentar ela é de suma importância para o desenvolvimento dos seres vivos. As três etapas, né, ou as três categorias, melhor falando, das relações alimentares são produzir, consumir e decompor. E nós vamos ver cada detalhe delas a seguir, tá bom? E cada ser vivo onde se encaixa em cada categoria, certo? Vamos lá. A nossa primeira categoria são os seres produtores, tá bom? Que a gente vai estudar. Eles são aqueles que produzem o seu próprio alimento, ou seja, eles não dependem de outros seres vivos para que se alimentem. Eles são encontrados em ambientes terrestres quanto em ambientes aquáticos, tá bom? E o meio de alimentação deles são de fotossíntese, que a fotossíntese nada mais é do que um processo realizado pelas plantas para a produção de energia necessária para a sua sobrevivência, tá bom? Embora elas produzam seu próprio alimento, as plantas elas necessitam de luz, de gás carbônico, de água e de sais minerais do solo ou da água para realizar a fotossíntese e se desenvolver. Então, mesmo que eles produzam o seu próprio alimento, os seres produtores, eles precisam, né, de certas condições, certo? Para que consigam produzir seus alimentos. E aqui embaixo nós vemos dois tipos de seres produtores. São as algas, né, que elas se encaixam nos ambientes aquáticos, e uma planta, que ela se encaixa no ambiente terrestre. Ambas têm as características, né, que se alimentam pela fotossíntese e produzem o seu próprio alimento. Então, pessoal, a nossa segunda categoria são os seres consumidores. Alguns seres vivos, como os animais, eles não são capazes de produzir o seu próprio alimento. Ou seja, eles se alimentam de outros seres vivos. Esses seres são chamados de seres consumidores, certo? Aqui vamos ver duas características da categoria dos seres consumidores. A primeira, como eu já falei na introdução, né, que eles não são capazes de produzir o seu próprio alimento. E a segunda é que eles podem ser divididos em herbívoros ou carnívoros. Os herbívoros, eles se alimentam exclusivamente de plantas. Já os carnívoros, eles podem se alimentar de outros animais ou outros seres carnívoros também, certo? Aqui embaixo nós vemos o exemplo de um animal carnívoro, o leão, e um animal herbívoro, o gafanhoto, tá bom? Agora nós vamos para a nossa próxima categoria, tá bom, gente? Então, pessoal, a nossa terceira e última categoria, né, são os seres decompositores. Eles são bem simples de estudar, né, não tem muitas características, igualmente com as outras categorias, né? O que a gente precisa saber de seres decompositores é que eles usam os restos de organismos como alimento e os transformam em sais minerais em outras substâncias. E geralmente, né, são bactérias e os fungos. Esses seres decompositores, eles utilizam, né,
os restos desses organismos para criar sais minerais e outras substâncias. E esses seres decompositores, eles são muito importantes porque com esse processo de decomposição, né, eles criam outras substâncias e sais minerais como eu já tinha falado, e que servem para produzir condições, né, para as plantas e as algas, certo? Ou seja, os seres decompositores têm uma grande importância. E na próxima aula vocês vão ver como essas três categorias elas se relacionam em si. E vocês vão ver detalhadamente qual a importância dos seres produtores, dos seres consumidores e dos seres decompositores, tá bom? Agora vocês façam a atividade, qualquer dúvida, entrem em contato comigo, tá bom? E até mais tarde.